No canal Inscreva-se, mergulhamos hoje no evento que redefiniu a história. Imagine a escuridão daquela sexta-feira. O céu parecia chorar. O homem que andou sobre as águas, que curou leprosos e deu vista aos cegos, estava morto. Jesus de Nazaré, pregado numa cruz, entre ladrões. Para seus seguidores não era apenas a morte de um mestre, era o fim da esperança. O chão tremeu, o véu do templo se rasgou. Tudo parecia perdido. O corpo foi retirado às pressas, enrolado em linho com especiarias e colocado num túmulo novo, escavado na rocha. Uma pedra enorme, pesada demais para um homem só mover, selou a entrada. Soldados romanos, a elite do império, foram postos de guarda. A ordem era clara: ninguém entra, ninguém sai. O sábado, o dia sagrado de descanso, foi um dia de silêncio ensurdecedor, um vácuo de desespero e medo. Os discípulos, antes tão corajosos, agora se escondiam, trancados, temendo o mesmo destino. A dor era palpável. Cada promessa, cada milagre, parecia agora uma lembrança cruel de um sonho que acabou de forma trágica. Aquele que se dizia a vida, agora jazia na morte. Antes do amanhecer do terceiro dia, o domingo, algo mudou. A terra tremeu novamente, mas não era um tremor de dor, e sim de poder. Um anjo do Senhor, com o rosto como um relâmpago e vestes brancas como a neve, desceu dos céus. Os guardas, homens treinados para a batalha, caíram como mortos, paralisados de terror. O anjo rolou a pedra maciça com um simples toque, revelando o impossível. O túmulo estava vazio. Enquanto isso, algumas mulheres fiéis, lideradas por Maria Madalena, caminhavam em direção ao sepulcro. Elas não esperavam um milagre. Carregavam mais especiarias, um último ato de amor e respeito pelo corpo do seu Senhor. O coração delas estava pesado, a conversa era baixa, e a principal preocupação era: quem nos ajudaria a mover aquela pedra tão pesada? A dor ainda era a companheira delas. Mal sabiam que não encontrariam um corpo para ungir, mas sim a prova viva da maior promessa já feita. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com cores de esperança, um prenúncio do que seus olhos estavam prestes a testemunhar. Aquele amanhecer não seria como os outros. Seria o amanhecer que dividiria o tempo em antes e depois. Ao chegarem, o choque. A pedra que ocupava todos os seus pensamentos estava removida. O túmulo, aberto. Correndo para dentro, o pânico aumentou. O corpo de Jesus não estava lá. Apenas os lençóis de linho dobrados de forma organizada e o sudário que cobriu seu rosto, enrolado em um lugar à parte. A mente delas entrou em parafuso. Teriam roubado o corpo? Maria Madalena, em prantos, correu para contar a Pedro e a João. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Os dois discípulos correram. João, mais jovem, chegou primeiro, mas hesitou na entrada. Pedro, impulsivo como sempre, entrou direto e viu a cena. Os lençóis vazios, o túmulo vazio. Onde estava Jesus? A confusão dava lugar a uma fagulha de espanto. Aquilo não fazia sentido. João entrou logo depois e a Bíblia diz que ele viu e creu. Algo começou a se encaixar. As palavras de Jesus sobre ressuscitar ao terceiro dia, antes tão incompreensíveis, começaram a ecoar em suas mentes. Não era um roubo. Era algo muito, muito maior. Mas a dúvida ainda pairava no ar. Ver para crer. Onde estava o mestre? O coração deles batia acelerado, uma mistura de medo, confusão e uma esperança que eles mal ousavam nomear. Enquanto Pedro e João voltavam para casa, ainda processando tudo, Maria Madalena ficou para trás, chorando junto ao túmulo vazio. O seu mundo havia desabado duas vezes, uma na cruz, outra agora, com o desaparecimento do corpo. Inclinando-se para olhar dentro do sepulcro mais uma vez, ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus estivera. Eles perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" E ela, entre soluços, respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram." Ao se virar, viu um homem em pé ali perto, mas seus olhos, turvos pelas lágrimas, não o reconheceram. Ela pensou que fosse o jardineiro. Ele fez a mesma pergunta: "Mulher, por que está chorando?"
Quem você está procurando? Pensando que ele pudesse ter movido o corpo, ela implorou: Senhor, se foi você quem o levou, diga-me onde o pôs, e eu o levarei. Então, aquele homem disse uma única palavra, mas com uma voz que ela conhecia melhor do que a sua própria: Maria. Naquele instante, o véu caiu de seus olhos. O jardineiro era Jesus. Mestre! Ela exclamou, caindo aos seus pés. A tristeza se transformou em êxtase puro. Ele estava vivo. Jesus, o Cristo, havia vencido a morte. A notícia se espalhou como fogo. Maria Madalena correu para os discípulos com a mensagem que mudaria tudo. Eu vi o Senhor. Mas a incredulidade era forte. A história dela parecia um delírio de uma mulher enlutada. No mesmo dia, 2 discípulos caminhavam desanimados para uma aldeia chamada Emaús. Conversavam sobre a tragédia, a esperança perdida. Um estranho se juntou a eles na estrada, perguntando sobre o que falavam. Eles, espantados que alguém em Jerusalém não soubesse dos últimos acontecimentos, contaram tudo sobre Jesus, o profeta poderoso que eles esperavam que fosse o Redentor de Israel, mas que fora crucificado. O estranho, então, começou a explicar as Escrituras, desde Moisés e todos os profetas, mostrando como tudo apontava para o fato de que o Cristo precisava sofrer e então entrar na sua glória. O coração deles começou a arder. Chegando a Emaús, eles insistiram para que o estranho ficasse. E foi à mesa, ao partir o pão, que os olhos deles se abriram. Era Jesus. E no mesmo instante, ele desapareceu. Eles se levantaram na mesma hora e correram de volta para Jerusalém, encontrando os outros discípulos e proclamando: É verdade, o Senhor ressuscitou. Naquela mesma noite, os discípulos estavam reunidos, trancados. O medo dos líderes judeus ainda era real. De repente, no meio deles, Jesus apareceu. As portas estavam fechadas, mas ele estava ali. Paz seja com vocês, ele disse. O susto foi imenso. Pensaram estar vendo um fantasma, mas Jesus, com paciência e amor, mostrou-lhes as mãos e os pés, as marcas dos pregos, dos sars. Toquem em mim e vejam, ele disse. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês veem que eu tenho. A alegria que explodiu naquela sala foi indescritível. A dúvida se dissolveu, a fé se tornou visão. Ele comeu um pedaço de peixe na frente deles, provando que não era uma alucinação. A ressurreição não era uma ideia, um conceito espiritual. Era um fato físico e real. O mestre deles, que morreu de forma tão brutal, estava vivo, poderoso diante deles. As promessas eram verdadeiras. A morte não teve a palavra final. A esperança não estava perdida. Ela havia ressuscitado. Naquele momento, o medo deu lugar a uma coragem que em breve incendiaria o mundo. O poder da ressurreição começou a pulsar no coração de cada um deles. Mas um dos 12, Tomé, não estava lá. Quando os outros lhe contaram com euforia: Vimos o Senhor! Ele duvidou. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Tomé precisava da prova física, da certeza tátil. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas, mais uma vez, estavam trancadas. E novamente Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Então, ele se virou diretamente para Tomé. Ponha o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e ponha-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Diante da prova viva, da compaixão do seu Senhor que o encontrou em sua dúvida, Tomé prostrou-se e fez uma das mais poderosas declarações de fé da história: Senhor meu e Deus meu. Jesus então lhe disse uma frase que ecoa através dos séculos, uma bênção para todos nós. Porque você me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. A ressurreição não foi o fim da história. Foi o começo de tudo. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Ele passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus, fortalecendo a fé de seus seguidores
e dando-lhes a missão que mudaria o curso da humanidade: levar esta boa nova a todas as nações. Aquele pequeno grupo de homens e mulheres assustados e desiludidos foi transformado em uma força imparável pelo poder do Cristo ressurreto. Eles enfrentaram prisões, açoites e a própria morte, não por uma ideia, mas por uma pessoa viva que eles conheceram, tocaram e amaram. A ressurreição não é apenas um evento histórico, é o pilar da fé cristã. É a prova de que Jesus é quem ele dizia ser, o Filho de Deus. É a garantia da nossa própria ressurreição e da vida eterna. É a confirmação de que o amor é mais forte que o ódio, a luz é mais forte que as trevas e a vida é mais forte que a morte. Aquele túmulo vazio em Jerusalém, há mais de 2000 anos, se tornou o símbolo da maior esperança da humanidade. Aquele domingo de manhã não mudou apenas a vida dos discípulos, mudou o mundo. Cada hospital que cuida dos doentes, cada organização que alimenta os famintos, cada pessoa que luta por justiça e paz, de certa forma, bebe da fonte de esperança que jorrou daquele túmulo vazio. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que pode transformar a sua vida hoje. Ele pode trazer esperança onde há desespero, cura onde há dor e vida onde há morte. Essa história não é apenas um relato antigo, é um convite pessoal. Um convite para encontrar o Cristo vivo. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou em você o desejo de conhecer mais sobre esse poder que venceu a morte, quero te convidar a fazer parte da nossa jornada. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada vídeo é uma oportunidade de nos aproximarmos da verdade que liberta e da esperança que nunca morre. Junte-se a nós.